Conheci o Gui e acho que isso já era um sinal, eu só não sabia. No stand-up do Sérgio Malandro. Isso devia ser um sinal, não era coisa séria, sabe? Assim, não podia dar em alguma coisa. Na verdade é um amigo meu de infância, que eu conheço desde os 11 anos, e ele vai ser o nosso padrinho, né? E aí ele morou em casa um tempo, porque os dois passaram no mesmo programa de trainee aqui em São Paulo. E aí eles se conheceram nesse programa e eu estava na faculdade. Então esse amigo meu era solteiro, eu era solteira, e aí sempre ele queria ir nas festas da faculdade e tal. E uma vez ele levou o Gui nesse stand-up, eu não sei, eu não lembro exatamente quem foi que marcou, eu sei que foi todo mundo, e aí o Gui foi. E aí eu lembro que eu olhei, eu falei, nossa, tipo, ele é bonitinho e tal, mas ele era, tipo, um arrogante, juro. Tipo, eu olhei e falei, nossa, meu, ele se acha, sabe, olha só, não sei o que e tal. E aí tava com umas amigas minhas da faculdade também, e aí todo mundo comentando e tal, falando, nossa, não, mas ele é meio mala, né, não sei o que, beleza, passou. Aí isso foi num dia. Aí, sei lá, umas 2 semanas depois, eu acho, teve uma festa mesmo da faculdade, era uma cervejada, e aí o Bruno levou de novo o Gui. E aí ele tava, aí eu já ignorei, eu falei, nossa, é aquele menino que se acha, sabe, ignorei total e tal. E aí na hora que, tipo, já tinha passado um tempão, o Bruno ia levar, né, que era esse amigo nosso, ia levar um outro embora pra casa. Esse povo aí tá todo no casamento, viu, tá todo mundo até hoje. Ia levar um outro amigo pra casa, ele falou, ó, cuida dele aqui, porque eu vou lá e já volto. Aí tá bom, eu falei, ah tá, vou ter que fazer companhia agora, né. E aí foi, aí ele já não era mais aquele arrogante, né, e super rolou, a gente ficou conversando e tal. E aí nesse mesmo dia a gente já ficou e tal, e aí foi, né, entre indas e vindas, né, assim, a gente foi saindo algum tempo, até que a gente percebeu que a gente queria ficar junto mesmo, né. Mas foi bem engraçado, assim, que a minha primeira impressão dele foi péssima, foi a pior possível, não foi definitivamente amor à primeira vista, assim. A gente começou a namorar dia 8 de abril, exatamente, né, sem querer, a gente vai casar no mesmo dia. Aí a gente ficou algumas vezes e tal, mas não era nada assim, ai, nossa, a gente estamos saindo mesmo. Até que em algum momento, acho que muito do meu lado, assim, eu comecei a sentir que, puta, tava legal, sabe, assim, falou, nossa, acho que rola, sabe, e aí, em algumas vezes que ele eventualmente não tava, nossa, bem que ele podia estar aqui, sabe, assim, aí você já começa a ver que acho que vai rolar. O Bruno, a família que ele tinha em São Paulo era minha, então ele convidou meus pais e tal, a gente, e o Gui tinha uma tia que morava aqui, a tia Miriam, e ele chamou a tia Miriam. E nisso a gente já estava meses juntos. No dia anterior ele estava na minha casa, ele estava morrendo lá de febre, minha mãe cuidou dele e tal. Aí a gente chegou no churrasco, eu não sei se ele ficou tímido, sei lá, sei que ele me ignorou o churrasco inteiro. Aí fiquei puta da vida. Falei, meu, o que você acha que você é, sabe? Tá sua família aqui, agora você vai me ignorar, sabe? Aí na segunda-feira aí me liga, ai não, eu queria conversar com você e tal, eu sei que você ficou brava, não, mas olha, não foi minha intenção, não sei o que, eu falei, ah tá. E aí nesse dia, aí ele pediu oficialmente, não, olha, eu queria te pedir desculpas, saber se você quer namorar comigo e tal, foi bem bonitinho assim. Chegaram lá, tava tendo o final do Big Brother, assim, tipo, nada a ver, todo mundo super entretido no final do Big Brother. E ele foi pedir desculpa, ah, eu queria pedir desculpa, porque eu fui super desagradável com ela e tá todo mundo, ah, não, tá bom, tipo, deixa eu continuar vendo, sabe? Foi bem engraçado, assim. Que fala, meu, você é um cara tão gente boa, mas a primeira impressão com você nunca é boa, sabe? Assim, quando eu apresentava ele pra alguns amigos, tipo, nossa, meu, como ele é chato, sabe? Tipo, ele... E depois as pessoas amam de paixão, porque ele é realmente apaixonante, assim. Mas a primeira impressão dele, ele ainda precisa trabalhar um pouquinho, assim, nesse... Ele é muito especial, sabe? Acho que quem conhece sabe exatamente o que eu tô falando, assim. E o que foi muito legal dele, assim, acho que foi uma das milhões de razões pelas quais eu me apaixonei por ele, é porque ele, de alguma forma, ele desperta um lado muito bom meu, sabe, assim, que talvez nem eu conhecesse antes, assim. Ele é muito leve, sabe, ele encara as coisas com muita leveza, e eu sempre fui totalmente o oposto, assim, eu sempre fui muito determinada, eu sempre planejei muito, eu sempre sabia o que eu queria, sabe, assim, pra mim as coisas sempre foram muito preto no branco, assim. E ele é totalmente oposto, sabe, ele não é um cara de planos, vamos indo, sabe, assim. E eu acho que com ele eu aprendi isso e não é algo que eu desenvolvi, acho que era algo que eu tinha também, uma forma que eu sabia ser, mas eu só não sabia que eu sabia, sabe. Então acho que esse é um dos pontos, assim, estar com ele me faz muito bem em todos os sentidos, sabe? Ele é um cara muito divertido, assim, sabe? Ele encara tudo de um jeito muito, tipo, não, vamos, sabe? Assim, e quando tá ruim, puta, vamos rir, sabe? O que você vai fazer, sabe? Assim, você vai desesperar, vai ficar pior, sabe? Então isso é muito bom, assim, e realmente ao longo desses anos a gente viveu muita coisa, umas muito boas, assim, eu realizei um monte de sonhos do lado dele, sabe? Outras não tão boas assim, mas sempre com essa sensação de que não é tão difícil, sabe? Porque ele traz isso muito, assim. Ele é extremamente compreensivo, sabe?
Mas ao mesmo tempo em que ele é toda essa paz, ele também me tira um pouco da minha zona de conforto, sabe? Assim, ele é alguém que me faz realmente ser melhor, ele é alguém que aponta, sabe assim, quando, putz, meu, olha só, você tá louca, sabe assim, olha o que você tá fazendo, sabe? Então acho que esse equilíbrio, assim, sabe, dele conseguir ser a pessoa mais fofa do mundo e dele conseguir também me tirar um pouco da minha zona de conforto é o que faz com que as coisas funcionem muito bem, assim, sabe? Eu admiro ele em 1 milhão de aspectos, assim, sabe, pelo filho que ele é. Acho que a gente tem muitos mesmos valores, assim, né? A gente tem famílias que de alguma forma são muito parecidas. A gente foi educado mais ou menos da mesma forma, né? Assim, então no que é essencial a gente concorda e tem 1 milhão de coisas nas quais a gente não concorda de jeito nenhum. Mas a gente se complementa dessa forma, sabe? E uma coisa que eu percebo muito dele, assim, é que às vezes quem olha a gente fala, ai, nossa, mas vocês se dão tão bem, né? Nossa, mas olha só, vocês são tão fofos e tal. Mas tem hora que a gente se mata também, sabe? Tipo, que a gente não quer matar, nossa, sai da minha frente, senão eu vou só. Mas mesmo assim a gente sabe que a gente quer estar junto, sabe? Porque realmente um dia é um pouco melhor que o outro, mas no final do dia a única coisa que a gente quer é encontrar um outro em casa, sabe? E eu sempre pensava, ai, mas por que eu vou morar com você? Porque na prática eu vou morar sozinha, né? Porque como você viaja, eu ia morar sozinha, não ia morar com ele, né? Mas e aí chegou uma hora que fazia sentido, sabe? Assim, que a gente tivesse o nosso espaço e tal. E uma coisa que foi muito engraçada é que assim, a gente sempre se deu muito bem, a gente se dá muito bem até hoje, assim. Os dias que a gente quer se matar são muito poucos perto, né, dos que a gente se dá muito bem. Então, para mim, o primeiro mês foi um pouco difícil, assim, e eu acho que pra gente também, né, como casal, porque sempre foi muito fácil, enquanto eu estava na casa dele, enquanto ele estava na minha casa. Mas quando os dois estão num lugar que é dos dois, cada um tem a sua forma de fazer as coisas, as suas manias, e aí foi meio emocionante, assim. Até que uma hora, naturalmente, assim, se você me perguntar, ai, nossa, quando foi que tudo ficou em paz, assim? Não sei, acho que foi ficando, sabe? Porque a gente foi, acho que dentro desse gostar e do querer ficar junto, eu abri mão de algumas coisas, ele abriu de outras. Algumas a gente inventou um jeito nosso, sabe? E hoje, realmente, quando eu penso em casa, é a minha casa com ele, né? E aí eu acho que esse sentimento é o que trouxe também a necessidade da gente realmente formar uma nova família, sabe? Porque até então a gente tinha ido morar junto, né? Assim, a gente decidiu que a gente queria um espaço nosso e tudo bem. E eu acho que ao longo desse processo a gente decidiu que a gente queria uma família mesmo, sabe? E aí acho que o casamento traz muito isso, né? Assim, de que as pessoas nos reconheçam como família, assim. Ai, no dia a dia vai mudar? Não sei se vai mudar, eu acho que não, sabe? Porque a gente já se respeita muito, a gente, né, tem um pouco essa consciência. Mas eu acho que foi uma decisão bem importante, assim, pra gente. Sabe que assunto casamento, né, por conta da profissão da minha família, sempre foi um assunto muito recorrente, né? Assim, tem até uma história muito engraçada, que logo que a gente começou a namorar, sei lá, a gente não tava nem há 1 ano juntos, estavam vendo algum vídeo de casamento, alguma coisa em casa, um casamento X de uma pessoa qualquer. Aí a minha mãe, não é minha mãe, né? Vocês conhecem? Ai, nossa, imagina quando ela de casar, não sei o que. Aí meu irmão, né? O Diego, óbvio também, né? Todas são figuras bem caricatas, assim, na minha vida. Falando, nossa, mãe, para, meu, o cara acabou de começar a namorar, você vai falar isso, você tá louca, não sei o que e tal. Aí ela, não, fica tranquilo, viu, Guilherme? Pode ser qualquer um, não precisa ser você não, mas ela tem que casar. E aí até hoje a gente fala, não, Guilherme, fica tranquilo, viu? Pode ser qualquer um, não tem problema. A gente ficava, acho que a gente vai casar? Não, vamos casar. Ah, não, imagina quando a gente casar, assim, não sei, sempre foi muito natural, assim, sabe? Né, dentro daquilo da gente sentir que a gente queria ficar junto, eu não sei quando a gente decidiu que a gente queria ficar junto, sabe? Foi acontecendo, assim, eu acho que isso é um pouco do que ele traz, assim, sabe? Tipo, a gente não precisa fazer tanto plano, sabe? Não vamos decidir agora. Vamos indo, que uma hora vai acontecer. De fato, a nossa vida tem acontecido, sabe? Quando ele pediu, foi muito legal, assim, porque a gente percebeu o quanto aquilo era importante, sabe? Mesmo pra gente, assim, óbvio, pros outros era, pros nossos pais, enfim. Socialmente falando é importante, mas pra gente também foi, assim. Acho que a nossa relação, ela mudou um pouco, assim, sabe? A gente sempre teve muita consciência de que a gente queria mesmo ficar junto. E isso não é de agora, mas eu acho que o decidir casar tornou as coisas um pouco mais consistentes, assim, sabe? Tipo, puta, a gente tem certeza que é pra vida inteira mesmo, sabe? A gente não tem dúvida, é isso que a gente quer, sabe? E o que eu acho que é o mais legal da gente é que a gente consegue muito bem se divertir sozinho, sabe assim? A gente manteve as nossas vidas
como indivíduo, sabe? Tipo, eu tenho as minhas amigas, ele tem os amigos dele. Então é realmente uma escolha estar junto. Não é que a gente deixou, nossa, ai, olha só aquela vida. Não, tipo, tudo bem a gente não estar juntos o tempo todo, sabe? Mas, de novo, a gente sabe que a gente quer chegar no final do dia e encontrar o outro em casa, sabe? Ele realmente desperta em mim o que eu tenho de melhor, sabe? A forma que eu gosto de ser. Eu me considero uma pessoa melhor desde que eu conheci, desde que eu convivo com ele, assim. O dia a dia com ele é muito fácil, assim, sabe? Ele é muito divertido. Se tem uma qualidade, assim, que eu pudesse, né, exaltar dele, e é o que eu mais gosto, é o quanto ele é leve e o quanto ele é engraçado, sabe? Ele fala, você só ri de mim, mas é óbvio, tipo, o tempo inteiro parece que tá fazendo piada. Mesmo quando ele não tá, parece que ele tá, sabe? Ele é uma pessoa muito justa também, sabe? Muito honesta. Ele é muito claro também, não tem meias palavras, sabe? Então acho que isso tudo encaixa muito no que é a forma como eu gosto de viver, sabe? Eu não conseguiria dizer que eu sou apaixonada pelo Gui só pelo que ele é pra mim, mas eu acho que é porque ele é pros outros, assim, sabe? Pela forma como ele trata os meus pais, a minha família, pela forma como ele se relaciona com o universo mesmo. Eu poderia ficar até amanhã dizendo, mas no fim do dia não tem não é por isso ou por aquilo, é pelo todo, sabe? É pela forma como ele é, pela forma como ele faz as pessoas se sentirem, sabe? Ele é incrível.